Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na presença do Senhor para adorá-lo. Deus digno de honra, glória, louvor e adoração. E nós vamos adorar a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E adorando a Jesus, nós estamos adorando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste. Aleluia, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando nesta manhã de bênção e de vitória, em Atos, do seu capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Aleluia, glória a Deus, versículo 47. A palavra do Senhor diz assim: Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Nós estamos vendo aqui, nós estamos diante do discurso de Estevão, aleluia, e nesse discurso, ali ele então começa a discursar para os sacerdotes, a dizer para os sacerdotes que Deus, ele não habita, aleluia, em casas feitas por mãos humanas, aleluia, glória a Deus. E aqui ele conta a história de Salomão. Foi Salomão, filho do rei Davi, quem edificou uma casa para o Senhor. Aleluia. O rei Davi, ele não recebeu essa honra de Deus de edificar um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor. Por quê? Porque o rei Davi, ele havia derramado muito sangue em guerra. Aleluia, glória a Deus. Vencendo as guerras, aleluia, glória a Deus, ele então havia derramado muito sangue e ele não poderia edificar o templo do Senhor, mas o filho dele, aleluia, Deus de certa forma honrou Davi, permitindo então o seu filho, Salomão, construir um templo para ele, construir um templo para o Senhor. E aqui no versículo 47 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ali naquele discurso, aleluia, nós vemos aqui Estevão discursando, aleluia, e ele então nesse discurso ele fala: Salomão, filho do rei Davi, ele é quem construiu uma casa para o Senhor. Para que Deus permitiu Salomão construir uma casa para o Senhor? Para que os filhos de Deus, para que o povo de Deus se reunisse e em união adorasse ao Senhor. Aleluia, o Espírito Santo de Deus acabou de me revelar que os templos construídos, o Senhor permitiu Salomão construir o templo, e hoje aí existem vários templos construídos ao Senhor, aleluia, glória a Deus. O Senhor permite para que o povo venha reunir para adorar, aleluia, porque assim é lá no céu, aleluia, cantará, surimi andará manai, lá no céu nós vamos viver reunidos
Harabassuribiandaramanai. Adorando a Deus. Oh, maravilha! Cantaramanai. E os templos estão aí construídos. Obras feitas pelas mãos dos homens com a permissão de Deus. Os templos estão aí construídos de pé para que eu e você, nós venhamos nos reunir nos templos em comunhão, em amor, em harmonia, para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim nós estamos ensaiando para morar no céu e lá no céu viver em comunhão, em harmonia, em amor, adorando a Deus em espírito e em verdade. É para isso que Deus permitiu Salomão construir o templo, edificar um templo ao Senhor. É por isso que tem templos edificados, aleluia, ao Senhor, para que nós venhamos unir. E muitas das vezes você não quer, você não gosta, você não acha necessário, mas é necessário sim. É necessário sim você reunir, aleluia, com os irmãos no templo. Para fofocar, para falar mal, não. Para julgar, não. Mas para adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Assim Deus ordena a bênção na sua vida. Deus ordena a bênção na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui versículo 47 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Aleluia, glória a Deus. Não habita, o Senhor não habita, aleluia, em casas feitas por mãos humanas. O Senhor, Ele habita em mim e em você, através do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não habita. Aleluia, glória a Deus. O Altíssimo, Deus, o Altíssimo, Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. O céu, versículo 49, o céu é o meu trono. O Senhor falando, Deus falando comigo e com você, através do maná do céu, do pão quentinho, nesta manhã de bênção e de vitória. O Senhor nos ensinando, o Senhor esclarecendo para mim e para você, nos levando a entender, nos levando a compreender, aleluia, que Ele não habita em templos. A Bíblia diz assim, que aonde estiver um ou dois em meu nome, ali eu estarei. Jesus Cristo, ele fala isso para nós. Onde estiver um ou dois em meu nome, ali eu estarei. E nós reunindo no templo para adorar o Senhor, Ele vai estar conosco. Ele é conosco. Aleluia. Ali Ele está conosco. Aleluia, glória a Deus. Mas Ele habita o Altíssimo. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Aleluia, glória a Deus. Por que Ele não habita em casas feitas por mãos humanas? Porque a mão humana é pecadora. Aleluia. Nós somos pecadores. O céu é o meu trono. Deus falando comigo, com você, que mostrando para nós aqui aonde Ele habita. Ele habita é no céu.
No céu está o trono de Deus, ele está assentado no seu trono. E a terra, o estrado dos meus pés. Oh, aleluia! Olha o poder do nosso Deus. Assentado no trono e fazendo da terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Que casa que pode ser edificada para Deus? Aleluia, aqui na terra. Que casa que pode ser edificada para Ele aqui? Aleluia. Não tem como edificar a casa para Deus aqui na terra. Porque a terra está cheia de pecado. A terra está em pecado. A terra tem culpa? Não. O homem, o ser humano, a maldade humana, a perversidade humana, a malícia humana, a ganância humana. Aleluia. É quem levou a terra a estar em pecado. E Deus, ele não habita onde há pecado. Aleluia. Ará, surmiandaramanai. Ele não habita onde há pecado. Cantaramanai. O céu é o trono, é lá no céu que está a casa de Deus. O céu, ele habita, Deus, ele habita no céu. E lá ele tem um trono onde ele está sentado. A terra é o estrado dos pés do Senhor. Que casa me edificarei, diz o Senhor. Ele fazendo uma pergunta. Que casa que eu vou edificar aqui na terra? Aleluia. Que casa que eu vou edificar aqui na terra? Que casa, aleluia, me edificarei? Ou qual é o lugar do meu repouso? Onde eu posso repousar? Aleluia. Seja essa casa para Deus. Seja essa casa aonde Deus possa habitar através do Espírito Santo. Aleluia. Cantará manai. Seja a morada do Espírito Santo de Deus. Seja o lugar de repouso. Aleluia, de Deus. Deixa Deus repousar em você através do Espírito Santo. Deixa Deus habitar em você através do Espírito Santo de Deus. Aqui ele faz uma pergunta para mim e para você. Que casa edificarei? É porque ele está procurando casas para edificar, para morar. Aleluia. E ele não tem encontrado. Por quê? Por conta do pecado. Deus, ele não habita em lugar sujo. Aleluia. Por conta do pecado. Eu me lembrei de Saul. O Espírito de Deus. Saul foi ungido rei sobre Israel. Aleluia. Samuel ungiu Saul rei. Aleluia, glória a Deus. E a partir do momento em que Samuel ungiu Saul rei, o Espírito Santo passou a habitar em Saul. Aleluia. E Saul, por desobedecer a Deus, aleluia, depois de ter coroado rei, aleluia, ele começou a se engrandecer, a se tornar cheio de eu, de soberba, a se achar, aleluia, deixou de ficar, aleluia, adorando a Deus, começou a aceitar a adoração, sendo que a adoração devida é a Deus, ele se engrandeceu, ele desobedeceu a Deus, uma ordem de Deus, ele desobedeceu. Cantará, maná, xerimianda. E ele então perdeu o Espírito Santo de Deus, por causa da desobediência. Aleluia. Por ter se afastado do Senhor. Ele então perdeu o Espírito Santo de Deus e ficou louco.
ficou doido, o Espírito Santo de Deus saiu, aleluia, e um espírito de loucura tomou conta, passou a morar e a habitar em Saul, e ele ficou louco, ficou doido. Precisou chamar Davi, o menor da casa, aleluia, para tocar uma harpa para ele. E quando Davi entoava a harpa, aí ele sentia alívio, ele sentia paz, aleluia. Mas quando Davi deixava de tocar a harpa, o espírito maligno voltava a atuar e ele voltava a ficar louco, ficar doido de novo. Por quê? Porque ele perdeu o Espírito Santo de Deus por conta do pecado, da desobediência. Aleluia, Ramanai. Davi também temeu em perder o Espírito Santo de Deus quando cometeu o pecado de adultério com Betseba. Davi então, aleluia, armou para que o esposo de Betseba viesse ser morto. E assim então, ele então ali coabitou com Betseba, ela ainda casada, o esposo ainda vivo. E como ele queria tomar ela por esposa, ele armou para que o esposo dela morresse em uma guerra. E ele então tomasse Betseba por mulher. E isso levou ele a pecar contra Deus, o pecado de adultério. Por quê? Porque ela era casada. Aleluia, Ramanai. E Davi temeu em perder o Espírito Santo de Deus. Só que Davi se arrependeu, diferente de Saul. Aleluia, glória a Deus. Davi se arrependeu, se vestiu de pano de saco, se humilhou, orou, chorou. Aleluia. Se despiu das suas vestes reais. Cantaramanai. Medo de perder o Espírito Santo de Deus. Nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a casa vazia, aleluia, ela é ocupada por demônios. Aleluia. Ela é morada de demônios, de espíritos imundos, como aconteceu com Saul. E hoje o Senhor, ele está procurando casas para habitar através do Espírito Santo de Deus. Ele fala aqui conosco, versículo 49 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. O céu é o meu trono, eu estou no trono. Eu estou no céu, é lá que é minha morada. A terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor. Aleluia. Que casa me edificarei? Ele está procurando casa para morar, para habitar. E essa casa sou eu e você. Tem que estar limpa. Tem que estar lavada com o sangue de Jesus. Tem que estar edificada, construída para Deus. Ele é santo. Aleluia. Ou qual é o lugar do meu repouso? O Senhor quer repousar em mim e você. E o Senhor habitando em mim, habitando em você. O Espírito Santo de Deus habitando em mim, habitando em você. O Espírito Santo de Deus repousando em mim, repousando em você. Aleluia. Nós temos paz. Aleluia. Nós temos paz. E o inimigo, os espíritos imundos não têm poder. Aleluia, de morar em nós, de habitar em nós, não tem poder, aleluia, de tocar em nós. A casa já está edificada, já tem morada, já tem gente habitando, é o Espírito Santo de Deus, já está ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 50, não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? É a mão de Deus que fez todas essas coisas. Aleluia, glória a Deus. É a mão de Deus, Deus é quem formou a terra. E ali ele deu a matéria-prima.
aonde os templos hoje é construída pelas mãos dos homens. Aleluia. Mas ele quer habitar em mim e em você. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Arabassuri me andarai. Dá lugar, e essa tristeza que você sente, essa angústia que você sente, essa tribulação dentro de você, aleluia, essa luta interna, você tem uma luta interna constante com você, não vai haver mais, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, ele mora em você e ele está procurando casas edificadas para estar habitando, para estar morando, para estar descansando, para ter um lugar de repouso. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.